Neemias capítulo 2, versículo 19, ele está assim: então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem na justiça e nem na memória de Jerusalém. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Antes que alguém pergunte, não é o culto da Barbie, é só uma peça de teatro que vai ter depois, e eles escolheram essas cores, tá? Brincadeiras à parte, muita gente faltando hoje, hein? Muita gente faltando hoje, mas amém, amado. Na Bíblia a mensagem está assim: o Deus do céu nos dará sucesso, somos servos dele e vamos reconstruir os muros. Vocês podem ficar de fora disso, não deem palpite, Jerusalém não é da conta de vocês. Esse versículo é muito próximo daquele que nós pregamos semana passada, mas a palavra lá no hebraico, a palavra tof, que é diferente do Senhor me fará prosperar. Nós vamos chegar lá. Mas a ideia é a mesma daquilo que nós começamos essa série de mensagem, que eu não tenho nenhuma dificuldade em assumir, que foi fruto, né, daquele louvor que o Márcio e a Nancy cantaram aqui no primeiro culto, no domingo de ceia, que a palavra transformar, ouvir a voz de Deus, algumas frases daquela música foi mexendo comigo e tem dado essa série, e Deus me levou no livro de Neemias, e nós temos trabalhado isso. Tanto é que o tema dessa série está sendo sempre focado em transformação. Nós precisamos transformar. Nós precisamos transformar talvez aqueles entulhos ou aquelas situações, né, como Neemias viu. Então no primeiro domingo nós falamos qual foi a perspectiva de Neemias, como que ele reagiu, como que nós deveríamos reagir diante de notícias tristes, notícias que às vezes nós não temos nenhum controle, né, nos sentimos impotentes. No segundo domingo nós falamos sobre a necessidade, nós entendemos quem é esse nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade de termos atitudes em caminhada ou em alinhamento para aquilo que o Senhor tem estabelecido. Quem assistiu o aulão hoje foi, o tema foi o mês de Ave, né, da tribo de Simeão. E nós falamos todo o tempo no aulão sobre a necessidade de nós sairmos desse mecanismo de procrastinação e nós avançarmos naquilo que Deus estabeleceu. E usamos a cidade de Berseba, né, e explicamos o significado daquela cidade e falamos sobre a vida de Isaac. E interessante que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje à noite, né? A harmonia de Deus, a perfeição de Deus é tremenda. Então, a transformação nos tira do cotidiano e nos leva a uma vida sobrenatural. Nós precisamos entender que quando nós começarmos a entender aquilo que é a transformação de Deus na minha vida e na sua vida, e aqui nós precisamos prestar uma atenção, porque quando nós falamos em se encher do Espírito Santo, ou vem Espírito Santo, às vezes nós pensamos, o que não é errado, que é só o poder do Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida é mudar a nossa personalidade, vamos colocar assim, ou o nosso caráter. E Ele vai fazer isso através do fruto, ou dos frutos, mas do fruto dele que vem em nós. Então, a função mais importante do Espírito Santo não é batizar em línguas, não é trazer revelação. A função mais importante do Espírito Santo é me levar nessa transformação para sermos a imagem e semelhança de Cristo. E aonde nós estivermos, sem precisar falar, gritar, se posicionar, ou ficar dizendo que está amarrado, ou está dizendo eu sou crente, o nosso caminhar e o nosso testemunho vai falar mais alto. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela passa por uma experiência tremenda, e o versículo para mim, que eu acho maravilhoso, está no capítulo 2, entre o versículo 44 e 46, que o povo, aquela igreja caía na simpatia do povo pela mudança de caráter, e Deus acrescentava o número das pessoas que iam para ser convertido. Então, ao sair do Egito, voltando um pouco nesse quadro, lá atrás, o povo sai do cotidiano para avançar para o sobrenatural. E a saída do Egito não tem nada a ver com os muros, mas é importante você entender isso. Aquela caminhada do deserto, como nós falamos hoje de manhã,
E como nós falamos, como a tribo de Simeão recebeu uma porção que aparentemente, num primeiro momento, não tem nada a ver, mas tem os poços que Abraão cavou naquele lugar. Quando você começa a sair do teu cotidiano, buscando o sobrenatural de Deus, através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura da palavra, não tem como nós experimentarmos a graça e misericórdia de Deus sem lermos a palavra. Ah, pastor, eu não entendo nada dela. Eu também não. Mas quem escreveu está em nós. E quem escreveu sabe o que está escrito aqui. E aí nós precisamos avançar nessa situação de crença e entendermos. Então Neemias tinha um foco que era ver a transformação daqueles entulhos, trazendo vida e segurança à cidade. Hoje eu falei, uma reportagem que eu li na sexta-feira, quanto tempo uma pessoa, e é uma reportagem nova, da revista Saúde, a revista super interessante, vai falar sobre isso também, por causa de 2 novos livros que foram lançados, sobre como que a humanidade hoje não consegue mais focar. Talvez é por isso que tantas palestras têm sido sobre esse tema. E às vezes nós olhamos para a igreja que não sabe focar. Para você focar, em primeiro lugar, você tem que saber aonde, o que você quer, quem você é, quais são o teu potencial, quais são os teus limites para você chegar lá. Neemias, no capítulo 1, nós falamos isso. Ele olha para aqueles muros, ele olha para a vida dele, ele faz um feedback de uma série de questões. Senhor, lembra das tuas promessas, lembra do que o Senhor falou para essa nação. E aí ele vai para Jerusalém com um único foco. E é esse foco que estava no coração dele de ver, vamos colocar para nós, a nossa família restituída, ou restaurada, ou transformada, a nossa vida espiritual restituída, ou transformada, a nossa vida financeira, profissional, sim, porque Deus é holístico, Ele pensa e trabalha com todas as áreas da minha vida e na sua vida. E aí você começa a entender que isso vai trazer segurança para a minha vida. Mas acima de tudo vai trazer estabilidade. Nós falamos hoje que uma das coisas que a água produz no deserto é estabilidade. Você não fica mais com medo, você sabe que o teu rebanho não vai morrer. Então quando você caminha nesse foco, você entendendo o que eu quero para a minha família, o que eu quero para a minha vida pessoal, quais são os projetos que eu tenho nesses novos desafios que eu estou caminhando ou avançando daquilo que Deus está colocando. Ao chegar em Jerusalém, imediatamente fez um levantamento da situação, ou seja, para redefinir seu foco, e para isso ele agiu com muita cautela. Deus te abençoe. Nós precisamos talvez prestar atenção, eu não vou falar sobre esse versículo, que ele fala assim: eu cheguei em Jerusalém, fiquei 3 dias analisando, porque domingo passado eu citei rapidamente, uma das coisas que nós falhamos, é nós não fazemos uma análise da nossa vida. Como é que está o meu casamento? Como é que está a minha vida financeira? Como é que está a minha vida profissional? Como que estão os sonhos e propósitos que eu tenho para esse segundo semestre de 2023? Às vezes nós vamos levando a vida, literalmente, como eu falei domingo passado, a vida leva eu, mas nós não paramos para pensar, mas qual é o propósito de Deus? Qual é o foco que Deus tem? Porque quando eu entender o propósito de Deus, como eu já disse aqui várias vezes, nós poderemos e podemos aceitar melhor o processo. Então Neemias olha para tudo aquilo lá e ele não se desespera. Ele poderia ter dito, como eu falei domingo passado, quem era Neemias, o que ele passou, o que é uma pessoa ser eunuco na função que ele estava, todos os sonhos dele, mas o foco dele não era o vitimismo. O foco dele não era, olha o que eu já sofri, olha o que eu já passei. O foco dele era a certeza de que Deus estava e está no comando da vida dele. O foco dele era a certeza que esses entulhos não faziam parte do plano de Deus para Jerusalém. E é isso que nós talvez precisamos entender, precisamos avançar. Então é preciso avaliar antes de agir. E se deu Neemias a capacidade de olhar ao redor, para frente, para dentro e para cima. E por isso talvez Neemias vai adotar uma das melhores estratégias de gestão. Qual que foi a melhor para mim? A gestão de Neemias. Que ele pegou as pessoas e falou: você, com mais esse grupo, vai consertar o muro que está à frente da tua casa. Ele não botou alguém que mora no bairro Brasil para consertar talvez os muros lá do Morumbi, por causa da distância. Se eles estivessem lá no Morumbi e soubessem que estava tendo um ataque na família deles aqui no bairro Brasil, olha o trajeto e o desespero que essa pessoa teria que vir aqui. É mais ou menos isso para vocês entenderem. Então, na gestão que Neemias faz, se preocupe com o que está na tua frente. Se preocupe, literalmente, nós vamos colocar nesse momento que tanto
nos preocupamos com a vida do outro ou dos outros, através das redes sociais, é aquele momento que Neemias fala assim, se preocupe com a tua vida. Se preocupe com a tua vida. Às vezes eu vejo pessoas falando, você soube que aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, ou o pastor pecou, ou o irmão pecou, alguém... Como é que está a sua vida? Talvez é aquele momento que Jesus vai olhar para todos nós e dizer o seguinte, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas também a gente pode ir para outras áreas. Porque eu vejo pessoas, às vezes, olhando para uma situação, eu sempre tive isso comigo. Quando eu sei que alguma pessoa do meu lado está sendo abençoada, até mais do que eu falo, opa, Deus está pingando lá, que respingue aqui, porque o que é meu, eu quero tomar posse. Mas eu nunca olhei, mas por que Deus está fazendo lá ou não está fazendo aqui? Então, é uma questão de disponibilidade, de bom senso de coração. E ele fala assim, o Deus do céu nos fará prosperar. Você vê que lá, domingo passado, a palavra tof, né, que é uma raiz de você trazer a existência. Aqui é fazer chegar nas minhas mãos a providência rapidamente. Essa palavra, tsalach, que significa o que Deus tem para fazer. E o que Deus quer fazer na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, ou seja, em todas as áreas. Presta atenção nessa frase, meu amado. Deus tem pressa. Deus tem pressa. E às vezes nós não paramos para entender que Deus quer fazer parte dessa transformação. Porque Ele é um agente transformador. Ele é um agente transformador. A bênção, ou ser abençoado, conforme nós falamos hoje de manhã, que vai ser o estudo do próximo mês, a tribo de Gade, ser abençoado só tem sentido se Deus estiver nas nossas vidas. Porque Ele é a bênção por si próprio. Então, quando nós entendemos isso, nós avançamos e nós começamos a compreender. Desde o início dos relatos que encontramos no livro de Neemias, é possível perceber uma postura de prudência e de temor a Deus. Essas duas características na vida de Neemias. Ele era um cara prudente, ele não se precipitava. Quando ele pega a notícia, ele vai orar, ele não vai falar com o rei imediatamente, ele apresenta as coisas diante de Deus, ele clama ao Deus dos céus, ele chega lá, não chega arrogante, não chega criticando, não chega acusando, ele faz uma análise da situação, e ele não fala assim, né? Às vezes, atendendo casais, né, como psicólogo, é muito comum, às vezes, é porque ele está errando, ou ela está errando. Como é difícil falar assim, olha, no nosso relacionamento, as partes que eu tenho errado está aqui. Como é difícil a pessoa olhar para si mesmo, e como é fácil olhar, não, se isso aconteceu é por causa daquilo outro. E vai para qualquer área. Então, Neemias vai nos ensinar que ele, nessa prudência, ele fez uma análise de tudo, mas ele fez uma análise sabendo quem era Deus, e porque o temor de Deus estava sobre a vida dele. Então, nesse versículo, se você ler o que antecede, 19, começa a aparecer alguns sujeitos, Sanbalat, Tobias, principalmente os dois, vão dar muito trabalho para Neemias, você vai ver no capítulo 4, no capítulo 6. Então, quando chegam os opositores, ele demonstrou otimismo e não se abalou pelas críticas. Quantas vezes eu vejo pessoas se entregando nas primeiras críticas, nas primeiras situações que se levantam, nos primeiros ventos contrários, e às vezes nós não paramos para perceber e pensar que quando Deus permite todo aquele caminhar no deserto, é uma frase que eu já usei, e outros pregadores já usaram também, porque eu tirei de um livro, provavelmente eles tiraram do mesmo livro, que no deserto Deus estava tirando o Egito do coração daquele povo, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Às vezes é isso que acontece na nossa caminhada cristã, e nós precisamos entender isso. Então, quando os opositores montaram cilada para Neemias, que interrompesse a construção dos muros, ele foi firme em oração, manteve-se fiel a Deus e assim não perdeu o foco. Neemias não se precipitou, Neemias não falou, ele poderia falar assim, quer saber uma coisa, o que eu estou fazendo aqui? Estou querendo ajudar e vem esses caras aí, porque vai chegar um momento que o povo vai começar a escutar Sanbalat. O Tobias então vai fazer um acordo com o sacerdote da época. Então quando você colar todo esse contexto, Neemias poderia dizer, gente, quer saber uma coisa, vocês não querem, o problema é de vocês. Mas quando nós temos um foco maior, nós não olhamos para a nossa família, irmão, já que ela não quer, acabou. Não, eu vou fazer a minha parte. Eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelas minhas questões profissionais, eu vou começar a declarar a vitória do Senhor. E não vou olhar se está vindo um projeto X, um projeto Y, não vou olhar. Eu vou entender que o Senhor,
está por detrás de todas as coisas. E eu não vou ficar com medo de A ou de B ou de ser situações. Eu vou acreditar naquilo que Deus estabeleceu. Isso é algo que você precisa entender. Então o foco dele foi motivado pelo desejo de ver a cidade respeitada novamente. Quando você ora pela sua família, quando você ora pelo seu casamento, quando você ora pela sua vida profissional, qual é o foco que você tem? Você é daqueles que, Senhor, abençoa. Senhor, mas abençoar o quê? O que precisa ser abençoado? Nos 2 cultos eu dei o exemplo que faz parte desse contexto, quando Artaxerxes ora para Neemias, fala: Neemias, o que está acontecendo? E eu usei o exemplo de Bartimeu, quando Jesus pergunta: o que você quer que eu faça na tua vida profissional? O que você quer que eu faça no seu casamento? O que você quer que eu faça na tua vida, Senhor? Eu quero ser curado. Mês de agosto vai ter uma série de mensagens nas quartas-feiras sobre sentimentos. Porque sentimento não é alimento. O alimento você põe para dentro e o organismo põe para fora, né? Sentimento não. E alguns sentimentos que nós vamos falar é o sentimento que as pessoas estão enfrentando. O culto de quarta-feira é online ainda, tá? Então você pode assistir na plataforma. Mas nós vamos estar falando sobre isso. E a questão toda que nós precisamos entender é por quê? Porque às vezes esses sentimentos começam a roubar o nosso foco. Quantas pessoas caem em vitimização? Nesse livro que foi lançado, é interessante, eu li a resenha dele, e tem um capítulo que o autor fala assim sobre, ele faz a cronometragem do cara que está aqui trabalhando, de repente ele vai mexer no telefone, e não é TDAH não, tá? Vai mexer no telefone, aí começa a ver aquela coisinha, de repente ele para, vai mexer em outra coisa, e aquilo que ele tinha que fazer ele não faz. Neemias não se deixou se perder, nem se levar por aquele que tentou roubar o foco dele. Pelo contrário, ele olha para esse povo e talvez ele diz uma das frases que eu mais amo. Porque às vezes é isso que nós precisamos dizer. Satanás, você não tem memória, você não tem participação. Como diz na versão do Eugênio Peterson a mensagem: fique fora disso. Você não tem nada a ver com isso. Satanás, fique fora da minha vida, fique fora do meu casamento, fique fora das minhas finanças, fique fora da minha vida profissional, porque eu consagrei tudo isso a Deus. Mas no mundo espiritual, porque você fala, eu consagro, talvez você nem saiba o que você está falando, mas o mundo espiritual sabe o que está escutando. E aí é um posicionamento. A palavra aqui é a palavra zigron, que significa compromisso, legado, uma história. Oh, faltou o aqui, é uma história sobre, tá? É que nem quando o Guilherme fala assim aqui, né? Eu estou há tantos anos aqui. Ele não quer cronometrar quem é mais velho que não. Mas ele está falando assim, eu tenho uma história, eu tenho uma memória nessa igreja. Ele fala, eu lembro quando eu cheguei aqui assim, assim, assim. Quando nós fomos consagrar a Marissa, filha da Sara e do Ramon estava ali, ele falou assim, o senhor se lembra quando eu cheguei aqui? Eu falei, lembro, Ramon, você tem uma memória, você tem participação. Como é gostoso, meu amado, nós temos memórias, temos legado. Talvez a palavra mais forte aqui é legado. Nós temos um legado. Quem assistiu ao aulão hoje de manhã sabe que uma das coisas que vai roubar a procrastinação é você não entender o teu legado. E se você não entender o teu legado, você vai deixar os poços tampados na região de Berseba. E 4 coisas acontecem naquela região, está no aulão de manhã, você pode ver, que tem tudo a ver com as palestras, né, de motivações, ou motivacional que nós estamos escutando. Então nós precisamos entender qual é o nosso compromisso, qual é o nosso legado. Em outras palavras, vocês aqui não tomarão parte, é só para que tenha história, raiz, memória em Jerusalém. Por isso que quando eu estava escrevendo isso, Guilherme, mandei para você, mandei para outra pessoa a música do resgate, raízes, né? E nós precisamos entender, nós temos memória nessa cidade. Nós temos memória no legado que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Então, aprendendo com Neemias a focar na transformação, nós precisamos aprender. E algumas lições preciosas que nós queremos tirar aqui. A primeira é, ele fugiu das distrações. O tempo da procrastinação já passou. Agora é tempo de avançar e de trabalhar. Meu amado, identifique quais são as distrações. Talvez sejam sentimentos mal resolvidos, sejam histórias que você passou no passado, tá? Talvez você é amante daquela música do Djavan, né? Só eu sei as esquinas da vida que eu já passei. Então, tem pessoas que ficam nessa música o resto da vida.
Só eu sei o que eu já passei, só eu sei. Meu amado, para com isso. Talvez esse sentimento de vitimização é uma distração. E nós podemos colocar outras questões. No caso de Neemias, foram essas vozes contrárias. Olha, o que você está fazendo? Você não vai conseguir. E em 52 dias ele consegue fazer o que ninguém tinha feito em quase 40 anos. Então, quando você olha para essa questão, meu amado, você precisa entender e identificar o que tem me distraído, o que tem tirado o meu foco. Segunda questão, ele venceu o medo. O inimigo faz todo o esforço para neutralizar o seu foco. Há uma frase do Frank Herbert, né, no filme Duna, está vindo a segunda parte aí, né? E ele fala assim, a Bene Gesserit, né, aquela cidadã lá, né, ela fala assim, o medo rouba a força, os sonhos. O medo rouba os projetos. Quantas pessoas com medo, às vezes, encontram desculpas. Aquela entrevista, né? O medo de sentar, ser analisado. Ela, não, eu descobri o nome daquela empresa, é um nome que não tem a ver com os valores cristãos. É medo. Às vezes nós esquecemos, se não tem a ver com os valores cristãos, se não faz parte dos valores cristãos, é lá que você tem que ser luz. É lá que você tem que ser sal. Às vezes nós estamos criando, né, e dando muito mais legalidade ao poder do demônio do que aquela luz que está em nós e que brilha. Há um filme que eu comentei hoje no aulão, ontem no encontro que nós tivemos eu comentei, Sound of Freedom. É um filme baseado numa vida real, maravilhoso, mas não sei se vocês estão acompanhando o boicote contra esse filme. A Netflix não quer colocar na plataforma, Prime Video não quer colocar, cinemas tem colocado esgotado, cinemas não têm aceitado, desliga o ar-condicionado na metade do filme, é chamado corpo de bombeiro, está lá na mídia. Por quê? Porque esse filme é uma acusação contra o tráfico de crianças, e uma média de 300 e poucas crianças são sequestradas no Brasil em pouco tempo para questões sexuais. Então, meu amado, quando você olha para tudo isso, dá medo? Não dá? Claro que dá medo. Mas quando você sabe que maior é Deus, que guarda e protege os nossos filhos, nós precisamos enfrentar e focar aquilo que Deus tem. Planejamento. Precisamos acreditar em nosso projeto. Ele acreditou na possibilidade de reconstruir a cidade. Meu amado, como é gostoso, eu falei domingo passado, né, domingo retrasado também, como é gostoso ver a cabeça de um arquiteto, né? Ele olha um monte de entulho e olha assim, mas ele tem um plano que começa a criar, maquinar na vida dele, já começa a ver coisas que às vezes nós não estamos vendo. Hoje todo mundo gosta de bater foto ali naquela parede verde, né? Mas quando eles falaram que vão fazer, pastor, nós vamos fazer assim, eu falei, o quê? Nós vamos botar eu não entendi nada. Eu me lembro que eu falei, Jéssica, faça. Eu posso confiar em você, então faça. Aí começou a botar uma coisa, aí veio o Amós para ajudar, e bota madeira, e bota aqui, o Daniel baixa aqui. Eu falei, eu olhava, eu não sei o que vocês vão fazer, mas continue. Hoje é um lugar de foto. Hoje é um lugar de foto. E algumas pessoas que vêm aqui durante a semana para falar comigo, também bate foto. Já quiseram até o telefone da empresa que fez isso, né? Eu até falei, né, para já, estão querendo fazer. Eu falei assim, que bom, meu amado. Então, quando você tem um planejamento, não olhe o que você está vendo, mas olhe o que você pode enxergar no mundo espiritual. É aquilo que nós precisamos ter, né? A visão além do alcance, acreditando naquilo que Deus colocou para nós. Então, o que eu quero orar com vocês? A mensagem foi rápida, porque tem um teatro aqui, né? Por isso que eu falei, vou ser bem objetivo. Que em nome de Jesus, os entulhos, os muros dos nossos sonhos sejam transformados. E assim focaremos, saindo do cotidiano e andando no sobrenatural. Eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, aí mesmo onde você está. Eu gostaria de te dar alguns segundos para você orar sobre a tua vida. Você orar, Senhor, aonde eu quero chegar? Qual que é a minha expectativa desse segundo semestre? Quais são as áreas que eu quero ver curada? Quais são as áreas que eu quero ver a restauração e a transformação? Quais são as áreas que eu quero experimentar da sarça ardente? Quais são as áreas que eu quero ouvir a voz daquele que eu conheço? Quais são as áreas da minha vida que eu quero avançar nesse sobrenatural?
Pai querido, eu quero profetizar na vida de cada filho teu que está aqui, cada filho que está na plataforma, cada filho que vai assistir esse culto. Eu quero profetizar, Senhor, que verdadeiramente todos os entulhos existenciais, emocionais, que por um acaso o inimigo jogou, às vezes sufocando os nossos sonhos, que em nome de Jesus seja retirado, que em nome de Jesus seja transformado em bênção, Senhor, para que possamos voltar e focar, que através desse comando possamos sair do cotidiano, da mesmice da vida, e mesmo que a gente tenha que pegar o mesmo ônibus, o mesmo trajeto, o mesmo Uber, o mesmo trânsito, mas que nesses lugares nós possamos estar vivendo o sobrenatural, como falei hoje de manhã, mesmo no carro, mesmo num semáforo fechado, eu posso, como a tribo de Judá, louvar, como a tribo de Zebulão, orar, como a tribo de Isacar, profetizar. Leva-nos a sairmos do cotidiano e estarmos no dia a dia vivendo o teu sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado?